de pobreza. O gasto público com saúde no Brasil era 9,7%, tá? Considerando aquilo que a classe média abate do imposto de renda, porque quando você abate do imposto de renda, né, é como se alguém está financiando isso, o Estado está financiando aquele seu abatimento, assim como todo o custo do sistema SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Esperança de vida 74% e as áreas protegidas sobre o território nacional da ordem de 20%. Peguei alguns indicadores, então, sociais e só ali um indicador econômico, né? Desculpa, um indicador ambiental, só para retratar algumas dessas experiências. Então, o modelo, o que de fato diferencia esses quatro modelos, mais substantivamente, é a desigualdade e a taxa de pobreza, né? Taxa de pobreza na Alemanha, 0%. Na Suécia, o Gini 0,28%, taxa de pobreza 0,7%, o Gini de renda 0,41%, né? A taxa de pobreza nos Estados Unidos 1,5%, na Espanha é mais ou menos o mesmo, mas, né, o Gini nos Estados Unidos bem mais alto que todos os outros países. A esperança de vida tem as suas variações também, e assim como as áreas protegidas em cada um dos países. Enfim, naturalmente que essa relação pode ser muito mais extensa, né, mas eu trouxe só alguns aqui para mostrar que até o Brasil não estaria tão longe, vamos dizer assim, desses modelos, certo? Exatamente porque a gente já trilhou, né, enfim, alguns anos né, nessas experiências históricas desses países. Né? É muito diferente se você pegar o México, se você pegar o Paraguai, né, se você pegar Honduras, Haiti, enfim, são todos países onde a distância para esses modelos é muito maior do que o Brasil. Ainda que o Brasil, do ponto de vista do Gini e da pobreza, esteja muito distante desses outros países nesse sentido. Tá? Enfim, então, o que eu quis trazer aqui é alguma referência internacional importante para que a gente precisa estar atento, né, como experiência histórica, até para reflexão, né, dos observatórios, para reflexão de modelos de bem-estar. Acho que essa experiência histórica é importante para mostrar como, né, os processos de ampliação do sufrágio eleitoral foram importantes, como a participação social foi importante, certo? E como, naturalmente, ela foi importante para a ampliação e delegação ao Estado o conjunto de políticas públicas para atender, né, as diversas demandas sociais do provimento de bem-estar. Tá? Acho que isso vai ganhar conteúdos ainda mais importantes quando eu mostrar para vocês a situação da América Latina, em particular aqui no Brasil. Como eu disse para vocês, Espanha e Portugal tiveram uma defasagem de quase 20, 30 anos dos outros países europeus no processo. Tá? Começaram a estruturar o estado de bem-estar já nos anos 70, 80. Tá? O Brasil e a América Latina, isso ainda retarda ainda um pouco mais. Né? Data dos anos 90. Tá? 50 anos, portanto, depois dos países europeus. Tá? Então você vê que no Brasil, né, veja aqui chamando a atenção do México, o México teve uma evolução e a projeção do FMI para 2023 do México é que o padrão vai continuar em 23% de carga fiscal. Lembra que isso aqui dos países europeus era o período entre guerras, certo? Antes da Segunda Guerra Mundial era o tamanho do Estado médio europeu. Tá? E o Brasil com o padrão aqui do tamanho dos Estados Unidos nos anos 70. Portanto, né, um padrão mais avançado em termos de financiamento ou isenção, né, na provisão de políticas públicas ou pelo Estado. O fato é que, no Brasil, a carga fiscal, que era de 20% nos anos 80, passa de 70% por conta, né, dos direitos assegurados na Constituição. Pela emenda constitucional 95, o Brasil vai regredir, começar a regredir
né? Dados insuspeitos, porque são dados do Fundo Monetário Internacional, insuspeitos para esse tipo de análise, naturalmente. Né? E o Brasil vai começar a andar para trás e, muito provavelmente, chegaremos no padrão de financiamento que sequer dos Estados Unidos, né, que mantiveram mais ou menos a carga fiscal de 33%. Tá? Ou seja, vamos começar uma mexicanização do Estado brasileiro, né, pelos os estudos que estão sendo apontados. Os estudos que estão sendo apontados, né, já foram feitos, como o estudo da Estado que saiu no PDE de Saúde Pública, que mostra exatamente, né, segundo alguns supostos, a carga, né, as despesas públicas do governo federal sobre o PIB, tá, vão ter evolução declinante nos próximos 20 anos, né, que é quando a lei de responsabilidade, né, a lei do teto será vigida, né, e naturalmente comprimindo todos os outros gastos em termos de políticas sociais, tá certo? Em relação à pressão que vai ter em função, né, dos gastos com a aposentadoria, que são necessariamente crescentes, e que bom que o Brasil tem uma aposentadoria que garante renda, benefícios para 35 milhões de brasileiros, né? Um aspecto importantíssimo, 2/3, gente, 2/3 das aposentadorias são de até um salário mínimo, tá? Certo? Então, enfim, a reforma da Previdência, a menos que, de fato, se comece a pensar, naturalmente que tem coisas que precisam ser corrigidas, tem a ver com a Previdência no setor público em particular, né? Tem algumas carreiras no judiciário em particular, né? E outras, mesmo no executivo, que de fato tem questionamentos que podem ser levantados, mas o fato é que, né, com a emenda constitucional 95, o nosso risco é muito grande, até porque ela sequer trata, né, ou ela sequer prevê algum tipo de questionamento com relação aos 25%, tá certo, de pagamento de juros do orçamento brasileiro. Tem 25% do orçamento, né, federal, que é da ordem de 2,6 trilhões, tem 651 que é encargos da dívida que não estão sendo questionados, né, que não entram nessa regra do teto. Tá? Mas enfim, eu estou trazendo isso tudo, gente, porque ao longo desses 30 anos de Constituição, né, que nós estamos comemorando agora em outubro, o Brasil logrou constituir um sistema complexo de políticas públicas, certo? E assim, é interessante até pensar um pouco, né? Quer dizer, nós estamos aqui observatórios, né, observatórios temáticos, exatamente por conta dessa ampliação dessa matriz, certo? Não houvesse esse esforço de estruturação de políticas públicas e, naturalmente, produção de informação também, nós não teríamos, talvez, esse coletivo aqui, né, e esse esforço meritório de todos nós de dar mais luz, transparência e questionamento e reflexão sobre isso. Então, nós temos um conjunto de políticas públicas diverso, certo? De políticas de proteção, com as políticas de saúde, assistência, de previdência, com políticas de promoção, com trabalho, educação, desenvolvimento agrário, cultura. Cultura passou a ser também um objeto importante de políticas públicas, né? Quer dizer, não é só aquilo que o mercado entende como mecenato, corre-se o risco de algumas dessas políticas desaparecerem, dependendo dos cenários eleitorais, né, do cenário eleitoral que vai se configurar na próxima semana, tá? E políticas setoriais, de infraestrutura social, urbanismo, saneamento, né? E políticas transversais, políticas de reconhecimento identitário, né, que é um outro componente importante que nós agregamos à nossa matriz. Ou seja, a gente agregou em 20 anos aquilo que outros países foram constituindo ao longo de um ciclo muito mais amplo, né? Um ciclo de 50, 60, 70 anos. Ou
tentamos fazer tudo muito rapidamente, porque, né, enfim, a população passou a votar, exigir e sancionar governos que tinham agendas progressistas nessa perspectiva. Tá certo? Imaginando, né, a reação, né, enfim, se essas políticas não tivessem avançado, qual teria sido a possibilidade de tentar fazer, né, esse modelo de forma diferente. Enfim, então, esse conjunto de políticas públicas, ele teve uma série de resultados importantes que eu acho que a gente precisa recuperar enquanto legado, até para ter como referência o que pode vir, tá certo, a se consolidar em função da trajetória do gasto, a trajetória da carga fiscal, que eu já comentei, tá? E da desestruturação, enfim, né, dos arranjos de políticas públicas. Então, na pobreza em particular, a gente está vendo aqui, olha, aqui, a gente saiu da extrema pobreza de um padrão de 14% para 2,5%. Né? O Brasil saiu do mapa da fome, tá? Com taxas muito pequenas. A gente pode até questionar o valor dessa linha, essa linha é a linha do Bolsa Família, certo? Uma linha bastante baixa, mas, enfim, qualquer que seja a linha, vai mostrar a trajetória de mais ou menos semelhante. Mas o fato é que, nos últimos 2 anos, a gente voltou 10 anos, certo? Tá? Quer dizer, aumento do desemprego, a não expansão do Bolsa Família, para contemplar esse aumento do desemprego, a não correção dos valores do Bolsa Família, hoje R$180 por família, em média, né, nos levou a ter que refazer o trabalho de 10 anos nessa toada. Tá? Com arranjos cada vez mais sofisticados para poder chegar nos bolsões de maior pobreza. Quer dizer, o grande problema nesse processo, gente, é que esse avanço aqui não foi só, foi aumento de pessoas, né, mais pobres. A gente vê no Rio de Janeiro, Copacabana, a gente vê, infelizmente, a olhos vistos. Eu tenho a comprovação empírica que o Rio de Janeiro voltou 20 anos. Né? O Rio de Janeiro foi o laboratório da austeridade. O Rio de Janeiro, infelizmente, antecipou aquelas tendências todas da mexicanização da política pública no Brasil. Tá? A mexicanização da política pública, o Rio de Janeiro, o Estado, passou a não ter dinheiro para a política social, só para a segurança, tá certo? E o Rio de Janeiro voltou a ter a quantidade de população pobre, menino na rua, que eu vi quando cheguei no Rio de Janeiro em 2002, né? Quase 20 anos atrás. O Brasil, na média, voltou 10, quero crer que em algumas regiões pode ter voltado menos, né? Possivelmente. Mas o fato é que essa queda da extrema pobreza e da pobreza em particular, que cai de 30% para 7%, né? E depois retoma, tem a ver com um conjunto importante de políticas públicas, né, de defesa do mercado interno, certo? De recuperação do emprego, recuperação do poder de compra do salário mínimo, das aposentadorias, tem um texto importante na explicação dessa queda, ampliação do acesso à aposentadoria, ao benefício de prestação continuada e, naturalmente, o Bolsa Família, que afeta mais essa curva do que propriamente essa, certo? Pelos valores, né, médios de remuneração. Enfim, então, essa é uma dimensão que eu imagino assim, que não podemos deixar de olhar. Indicar, né, ter nos observatórios um olhar sobre esse fenômeno, porque ele aumentou muito rapidamente. Né? Olhos vistos, a gente pode não ter os indicadores sociais em nível municipal, né? A gente tem na PNAD, PNAD contínua, a gente pode calcular para os estados, né? Temos algumas estatísticas do Bolsa Família ou do Cadastro Único que nos ajudariam a ver isso, certo? Mas teríamos que fazer algum tipo de reflexão de como estimar a população em situação de rua, como estimar o custo da cesta básica, enfim, existem indicadores proxy que podem nos ajudar a entender, certo, esse processo de, né, aumento da pobreza
estados e municípios. Eu acho que essa é uma reflexão muito importante, porque isso com certeza vai afetar vários outros indicadores. Isso aqui está refletindo o aumento do trabalho infantil, tá certo? No campo, sobretudo, mas na cidade também. Enfim, isso vai afetar os indicadores educacionais, né? Com certeza, se já estavam muito difíceis, né? Até porque é muito difícil mesmo que eles evoluam, né, rapidamente, né? Pela dinâmica do processo educacional, mas a gente tem evidências, inclusive, de que a própria mortalidade infantil, que sempre caiu no Brasil, ela deixou de cair e teve algum repique. Certo? Então, olhar indicadores da saúde, de mortalidade de crianças, por conta de causas básicas de atendimento, ou de mortalidade neonatal, que tem a ver com manutenção de UTIs, isso tudo, enfim, são proxies, né, de outros fenômenos associados à pobreza que a gente imaginava superar, mas infelizmente estarão sendo retomados. Tá? Um outro legado importante, né, que é a diminuição da insegurança alimentar, da fome, que é a insegurança alimentar grave, ou da preocupação de não ter dinheiro para comprar a cesta e, portanto, aquela família que tem preocupação que não vai ter dinheiro para comprar os alimentos, já começa a fazer escolhas de alimentos mais baratos, menos nutritivos e com maior poder calórico, certo? Tá? Então, nós vamos ter agora na pesquisa, da pesquisa de orçamentos familiares, que vai ser divulgada no ano que vem, pelo IBGE, a possibilidade de ter mais um ponto nesse tempo. Em 2017, é uma pesquisa que começou em 2017, terminou em 2018, vai ser divulgada em 2019, certo? E eu acho que tudo que se diz respeito à produção do IBGE, vocês precisam ficar muito atentos, porque a gente não sabe, enfim, o que será do IBGE nos próximos anos. Sinceramente, eu digo isso porque a emenda constitucional ela trava uma série de gastos, aqueles gastos que não têm proteção, como são os gastos de saúde e educação, tem previsão constitucional de mínimo de gastos, todos os outros são contingenciados. Então, o censo demográfico de 2020, que custa 13 bilhões, que é exatamente o valor, é o custo da folha de pagamento, do 13º do Bolsa Família. Então, se a emenda constitucional 95 não for modificada, nós vamos ter muitos problemas. E eu digo isso porque um dos dados que vão ser trazidos são esses dados, eu imagino que vão, infelizmente, retomar essa curva, porque a fome e a preocupação de não ter dinheiro para comprar alimento certamente aumentou à luz do que a gente já antecede por aquele indicador que eu vislumbrei anteriormente. Bem, ao longo desse processo, finalmente a gente conseguiu encontrar uma rota de diminuição da desigualdade de renda, certo? Tá? Pelas pesquisas da PNAD. Os dados de 2016 e 2017 são tanto controversos, não trouxe aqui exatamente por conta disso. Existem outros estudos que estariam apontando que a desigualdade não teria caído, mas são estudos baseados em outras fontes de informação, informações que medem muito mais a renda do patrimônio, que são os dados da Receita Federal, e que de fato a gente precisa reconhecer. O patrimônio no Brasil sempre foi intocado e o próprio censo agropecuário mostrou que aumentou a concentração de terra. Então, de fato, enfim, são 500 anos de concentração e isso foi uma dimensão não tocada, inclusive, ao longo desses últimos 20 anos de pacto progressista. Agora, não foi só a desigualdade de renda, foi desigualdade também de oportunidades que diminuiu. Veja que esse aqui é um dado do relatório editado pela ex-ministra Teresa Campelo, que trabalhou aqui em Porto Alegre, na administração do PT. E em 2002,
44% dos 5% mais pobres tinham geladeira. 13 anos depois, 91% deles tiveram acesso à geladeira. Quer dizer, isso é o quê? Isso é Bolsa Família, isso é a política de desoneração, a tão criticada política de desoneração, né, que fez com que alguns desses bens duráveis ficassem mais baratos, política de juros, a queda real de juros, efetivamente, se teve. Enfim, em algum momento, acho que a gente vai fazer, alguns economistas vão ter que fazer uma revisão e talvez entender que a Dilma, em particular, caiu muito mais pelas suas virtudes do que pelos seus defeitos. Mas, enfim, isso é uma outra história, né? Mas eu acho que, né, enfim, aquilo que muitas vezes se condena, se coloca como se fosse uma crise gestada por conta de desonerações, precisa de uma explicação um pouco mais complexa, porque, né, não são coisas tão simples como essa. Enfim, uma outra dimensão da desigualdade. Entre 2002 e 2015, o número de negros nas universidades passou de 440 para 1.600.000. 3 vezes. Ficou 3. É uma, né? Tem política de cota aqui, tem política de ampliação de oferta de superior, tem ProUni, tem REUNI, tem FIES. Certo? Enfim, são, assim, quando a gente muitas vezes mostra esses resultados, as pessoas muitas vezes não acreditam, mas estão lá as fontes. Por que ninguém disse isso? Pois é, gente, esse é um problema que eu vou retomar ali depois, no final, que é essa midiotização das políticas públicas. Entendeu? Midiotização, já vou explicar depois o conceito, exatamente é o equivalente ao que a gente tem hoje de fake news, né? Fakeização da política pública. Certo? É aquela, né, enfim, é aquela ocultação do que é relevante e o bombardeamento daquilo que é absolutamente, às vezes, falso ou irrelevante. Né? Mas, enfim, esse é um dado também que me impressiona muito, né? Enfim, esse período, como foi, né, como repercutiu a ampliação de vagas, em particular dos negros. Como se criou emprego formal. Essa é uma outra dimensão que aí está muito mais as fontes de dados estão muito disponíveis, né? Certo? Por conta do RAIS, da CAGED, nível de município, nível de ocupação, que permitem a gente ver que a gente, enfim, nunca nesse país se criou, desculpa o termo, mas o fato é que em 11 anos se criou 20 milhões de empregos, quando no período anterior, em 17 anos, de 85 até 2002, se criou 8 milhões de empregos. Certo? A década perdida, a década mais do que perdida. Né? E aqui, enfim, em algum momento tem que se chamar os anos gloriosos do, certo? Do crescimento brasileiro. Né? Então, veja, a oferta de ensino superior combinado com a oferta de emprego formal, e aí esse emprego formal é o quê? Aí está a construção civil, aí está professor, contratado nos municípios, está aí assistente social, está médico, enfermeiro, quer dizer, a política social, para ela se estabelecer, demandou uma contratação enorme de profissionais, a olhos vistos, que hoje estão sendo, né, demitidos, muitos deles, até porque com essa lei de responsabilidade fiscal, né, foi feita num determinado momento, os municípios não têm mais condições de fazer concurso ou manter o mínimo dos seus funcionários para a prestação de serviço. Certo? Então, essa é uma outra dimensão importante, o emprego público envolvido em políticas públicas. O que será disso? Para não falar, inclusive, dos impactos da reforma trabalhista nesse processo. Quer dizer, essa combinação de crescimento de emprego, né, que teve emprego de todo tipo, naturalmente teve emprego de baixa qualificação, porque ainda bem que no Brasil ainda se contrata, né, muita gente com baixa qualificação, porque se a gente estivesse contratando só web designer e professores que seriam de tantos outros brasileiros que não tiveram oportunidade de fato de fazer, nem completar o ensino fundamental, não é verdade? Enfim, mas o fato é que a forte crescimento do emprego em todo o Brasil e,
ampliação de vagas de nível superior e de nível técnico também, que eu acabei tirando o gráfico, permitiu que nós recuperássemos a possibilidade de mobilidade social ascendente. Então, quando a gente olha os dados da PNAD, das pesquisas do IBGE que levantaram isso, foram 5 pesquisas, eu peguei 3 delas, 82, 96 e 2014. Em 82, 52% dos brasileiros ascenderam em relação à primeira ocupação, ou seja, o servente virou pintor, ascendeu. É uma evolução, é uma ascensão de pequena distância, mas foi uma ascensão. É o trabalhador rural que virou jardineiro na cidade. Tá? Isso é uma mobilidade possível. Tá? Em 96, isso já tinha caído, é reflexo. Isso aqui era a época do milagre, aqui concentrado muito em Rio, São Paulo, Brasília. Aqui era regionalizado a queda, né, a queda da mobilidade, reflete exatamente baixo dinamismo na criação de emprego formal nessas principais regiões metropolitanas. E mais recentemente a gente voltou a replicar os valores, né, do passado, mas ainda também com um pouco maior de mobilidade descendente. Certo? Enfim, então a gente tem muita evidência, gente, de tentar recuperar que o Brasil teve ganhos significativos, não foi só consumo, né? Porque às vezes, isso muitas vezes reiteradamente dito, ganha, né, em finais de replicação por todos os poucos analistas que nós temos, né? O problema da mídia brasileira é isso, são 5 grandes jornais, esses 5 grandes jornais são os mesmos grupos que dominam a mídia televisiva, os mesmos portais na internet, e revezam os seus articulistas. Não é? As mesmas pessoas que escrevem nos jornais estão na TV, ou estão na CBN, ou estão, né, em outros meios. Quer dizer, é uma falta de pluralidade de opinião que faz com que isso, né, falta muitas vezes, de pluralismo, impede que a gente, inclusive, veja esses ganhos e reconheça que nós só perseguimos 1/3 do caminho histórico. A melhor das hipóteses, 20, 30 anos de uma trajetória de 80, 100 anos de muitos outros países. Tá? Por fim, né, vem o tópico, né, que eu acho que não podemos deixar de acreditar, né, enfim, nesse processo civilizatório. E nesse sentido a gente não pode, a gente vai ter que enfrentar dilemas e batalhas importantes para o aprimoramento das políticas e naturalmente defender os valores republicanos que nos trouxeram até aqui. Porque eu acho que o balanço geral é que a gente expandiu o nosso sistema de proteção social rapidamente, em escopo e escala de cobertura, né? De forma muito acelerada, com tudo que isso traz junto, em termos de deseconomias, ineficiências e distorções e disfuncionalidades, né? Com muita fragmentação e que precisa agora ser repensado. Então, eu acho que esse é o contexto, é o cenário com que talvez assim, os observatórios possam ajudar a tentar entender, né? Por exemplo, até para mostrar boas experiências, são observatórios de políticas públicas, né? Então são observatórios que poderão dar visibilidade para experiências de tentativas de reconstituição de boas experiências em nível municipal, nível local, nível regional, consórcios, estados, etc. Né? Então nós temos que, de alguma forma, tentar sair desse impasse que nós nos encontramos, porque o fato é que já desde 2011 se tem essa percepção que a gente evoluiu muito, mas o custo de continuar produzindo bons resultados é muito grande. Por quê? Porque, né, nós temos um conjunto de políticas públicas muito fragmentado. Né? Os ministérios exigindo que os municípios repliquem as suas estruturas e suas burocracias nesse sentido. A gente precisa integrar mais esse conjunto de políticas públicas. Né? E aí, acho que
a plataforma aí da Agenda 2030 é uma plataforma interessante, inclusive do ponto de vista de financiamento, né?